Nas profundezas da antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, surgiu uma das civilizações mais enigmáticas e avançadas da história, a civilização suméria. Os sumérios, pioneiros na escrita e na arquitetura monumental, deixaram um legado que até hoje desperta fascínio e temor. Quem eram os seus deuses? Que segredos escondiam os seus rituais sombrios? E, acima de tudo, como a sua cultura influenciou o desenvolvimento da humanidade? Neste vídeo, vamos explorar os mistérios mais obscuros e fascinantes desta civilização, desde as suas imponentes divindades até rituais que te deixarão sem fôlego. Prepara-te para uma viagem ao passado cheia de descobertas e enigmas. Imagina um vasto e fértil vale entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, no que hoje conhecemos como o atual Iraque. Este lugar, conhecido como Mesopotâmia, foi o cenário onde surgiu uma das civilizações mais antigas e fascinantes da história, os Sumérios. Embora o nome possa soar distante ou estranho, as suas contribuições marcaram o início de muitos aspectos da sociedade moderna. Se alguma vez usaste um relógio para medir o tempo ou escreveste algo, tens uma dívida com eles. Mas quem eram realmente estas pessoas? Como viviam? E o que os tornava tão especiais? A história dos Sumérios começa por volta do ano 3100 a.C., quando pequenos grupos de pessoas se estabeleceram numa região conhecida como Sumer. Aqui, as condições eram perfeitas para a agricultura. Os rios que cruzavam estas terras não apenas forneciam água para as colheitas, mas também enriqueciam o solo com sedimentos, tornando-o incrivelmente fértil. No entanto, a vida em Sumer não era tão simples. Os rios podiam ser tão destrutivos quanto generosos, e os habitantes desta região tiveram de aprender a construir canais e sistemas de irrigação para controlar as cheias. Isto levou-os a trabalhar em conjunto, formando comunidades organizadas, e finalmente, as primeiras cidades da humanidade. E não eram cidades pequenas. Estamos a falar de lugares como Uruk, considerada a primeira grande cidade da história, que chegou a abrigar dezenas de milhares de pessoas. Para colocar isto em perspectiva, enquanto noutras partes do mundo as pessoas ainda viviam em pequenas aldeias ou mesmo continuavam a caçar e a recolher alimentos, os sumérios já estavam a construir templos, a desenvolver um sistema de governo e a comerciar com outras regiões. Mas o que realmente distinguiu os sumérios foi a sua capacidade de inovar. Sabias que foram eles que inventaram a escrita? Antes dos sumérios, a história era transmitida apenas de boca em boca, o que significava que podia distorcer-se ou até mesmo perder-se. Mas em Sumer, por volta do ano 3000 a.C., alguém teve a brilhante ideia de usar símbolos para representar palavras e números. Assim nasceu a escrita cuneiforme, chamada assim pela forma de cunha dos caracteres gravados em tabuinhas de argila. Graças a esta escrita, os sumérios puderam registrar as suas leis, contas comerciais, histórias e até canções. Podemos dizer que eles foram os primeiros contabilistas, poetas e historiadores do mundo. No entanto, a escrita não foi o seu único feito. Os sumérios também eram grandes construtores. No centro de cada cidade havia um zigurate, uma espécie de pirâmide em degraus que servia como templo para os seus deuses. Estas estruturas eram impressionantes, não apenas pelo tamanho, mas porque representavam o coração espiritual e político da cidade. Os zigurates não eram simples edifícios, eram uma demonstração do engenho dos sumérios, que aprenderam a trabalhar com tijolos de argila para construir estas maravilhas. Outro aspecto fascinante dos sumérios era a sua organização social. Cada cidade-estado, sim, cada cidade funcionava como um pequeno país com seu próprio governo e exército, tinha um líder, geralmente um rei sacerdote. Este líder não apenas governava, mas também era o intermediário entre os deuses e os homens, o que mostra o quanto os sumérios valorizavam a sua ligação com o divino. Mas nem tudo era trabalho árduo e construção. Os sumérios também sabiam desfrutar da vida. Nas tabuinhas que sobreviveram até hoje, encontramos poemas, hinos e relatos épicos. A Epopeia de Gilgamesh, uma das primeiras obras literárias da humanidade, foi escrita pelos sumérios. Este relato não apenas narra as aventuras de um rei lendário, mas também reflete sobre temas universais como a amizade, a mortalidade e o propósito da vida.
É incrível pensar que, há milhares de anos, estas pessoas já se questionavam sobre assuntos profundos que ainda debatemos hoje. No entanto, a história dos Sumérios não trata apenas de conquistas. O seu sucesso atraiu a atenção de outros povos, e, com o tempo, Sumer tornou-se um campo de batalha. As cidades-estado frequentemente lutavam entre si pelo controle dos recursos, e as invasões externas também enfraqueceram a região. Finalmente, por volta do ano 2000 a.C., os Sumérios deixaram de ser uma força dominante, mas o seu legado continuou através das civilizações que os sucederam. Imagina um céu infinito e escuro. Era lá que os Sumérios situavam Anu, o deus do céu. Anu não era um deus qualquer, era o pai de todos os outros. Ele representava a ordem divina e a autoridade suprema, embora, curiosamente, fosse uma figura distante. Os Sumérios não acreditavam que Anu interviesse diretamente na vida dos humanos, mas a sua influência era inegável. Sempre que olhavam para o céu, viam a sua presença e lembravam-se de que, mesmo de longe, Anu era quem mantinha o equilíbrio do universo. Abaixo de Anu estava o seu filho, Enlil, o deus do vento, das tempestades, em muitos sentidos, o mais importante para os Sumérios. Enlil era o responsável por manter o mundo em movimento. Se os ventos sopravam, era porque Enlil assim desejava, se chovia ou surgiam tempestades, era pela sua vontade. Mas cuidado, Enlil não era um deus fácil de lidar. Os Sumérios respeitavam-no profundamente, pois, embora pudesse ser generoso ao trazer chuvas que favoreciam as colheitas, também era conhecido pelo seu temperamento imprevisível. Se irritasse, podia destruir cidades inteiras com a sua fúria. Por isso, os templos de Enlil estavam sempre repletos de oferendas, e os sacerdotes realizavam longas cerimônias para garantir que ele estivesse satisfeito. Mas nem todos os deuses sumérios eram tão severos. Enki, o deus da água doce, da sabedoria e da criação, era visto como um protetor da humanidade. Enki vivia num lugar mítico chamado Abzu, uma espécie de oceano subterrâneo cheio de água fresca e pura. Segundo as histórias, Enki era um deus engenhoso que ajudava a resolver problemas, fosse ensinando os humanos a construir canais de irrigação ou protegendo-os de deuses mais hostis. Uma das histórias mais famosas sobre Enki relata como, usando a sua astúcia, salvou a humanidade de ser destruída por uma grande inundação enviada por outros deuses. No entanto, se falarmos de deuses fascinantes, não podemos deixar de mencionar Inanna, também conhecida como Ishtar noutras culturas. Inanna era a deusa do amor, da guerra, da fertilidade e da paixão. Era uma figura complexa, capaz de trazer vida e esperança, mas também destruição e caos. Os sumérios contavam histórias incríveis sobre ela, como seu famoso descenso ao submundo. Segundo a lenda, Inanna decidiu visitar o submundo, o reino dos mortos, para enfrentar a sua irmã Erechkigal. Durante a sua jornada, perdeu tudo que a tornava poderosa e ficou presa nesse lugar sombrio, até que finalmente foi resgatada. Este mito não apenas refletia o poder de Inanna, mas também a crença dos sumérios nos ciclos de vida, morte e renascimento. E, falando de Erechkigal, ela era a deusa que governava o submundo. O seu reino não era um lugar feliz, na verdade, os sumérios acreditavam que o submundo era um local sombrio e sem retorno. Erechkigal não era malvada, mas sim implacável. As almas dos mortos iam para o seu reino e lá permaneciam, independentemente de quão grandes ou importantes tivessem sido em vida. Nas histórias, Erechkigal simbolizava o lado inevitável da existência, a morte. O panteão sumério não estaria completo sem mencionar Ninhursag, a deusa mãe e protetora da terra. Ela representava a fertilidade e o crescimento e dizia-se que, juntamente com Enki, foi a criadora dos primeiros humanos. Para os sumérios, Ninhursag era uma figura maternal que garantia a vida nas suas cidades, desde os campos férteis até a saúde dos seus habitantes. Cada deus tinha o seu próprio templo, chamado Ziggurat, que era o centro espiritual das cidades sumérias. Estes enormes edifícios em degraus não eram apenas locais de culto, mas também o símbolo do esforço coletivo de toda a comunidade. Os sacerdotes realizavam rituais elaborados para honrar as divindades, desde sacrifícios de animais até oferendas de alimentos e joias. Acreditavam que, ao manterem os deuses satisfeitos, as colheitas seriam abundantes,
as cidades prosperariam e as suas vidas estariam em equilíbrio. Imagine viver num mundo onde cada aspecto da sua vida é controlado por forças divinas. Desde a água que irriga os seus campos até as tempestades que podem destruir a sua casa, tudo depende dos caprichos dos deuses. Assim era a vida dos Sumérios, uma das primeiras civilizações da humanidade. Eles não apenas acreditavam num panteão cheio de deuses poderosos, mas também estavam convencidos de que, para manter o equilíbrio do mundo, era necessário conectar-se com essas divindades por meio de rituais sagrados. E não eram rituais simples, alguns eram tão estranhos e sombrios que ainda nos deixam perplexos. A vida espiritual dos Sumérios girava em torno dos templos, enormes estruturas chamadas zigurates, que dominavam o centro de cada cidade. Esses templos não eram apenas locais de oração, eram as moradas terrenas dos deuses. Os Sumérios acreditavam que, embora os deuses habitassem os céus, precisavam de um espaço na terra para descansar e receber oferendas. Por isso, os templos eram considerados sagrados, e os sacerdotes tinham a responsabilidade de cuidar deles. Mas como os Sumérios mantinham os deuses satisfeitos? Um dos rituais mais comuns era a oferta de alimentos. Diariamente, os sacerdotes preparavam banquetes para os deuses, colocando frutas, pães, mel e carne em altares dentro dos templos. Não se tratava apenas de deixar a comida lá, os sacerdotes entoavam cânticos e orações, convidando as divindades a usufruírem das oferendas. Embora os deuses obviamente não consumissem fisicamente os alimentos, os Sumérios acreditavam que suas essências espirituais eram absorvidas pelas divindades. Depois disso, os restos eram distribuídos entre os sacerdotes e membros importantes da comunidade. Entretanto, nem todos os rituais eram tão simples quanto oferecer comida. Quando surgiam problemas específicos, como uma seca que ameaçava as colheitas, eram organizadas cerimônias de purificação. Durante essas cerimônias, os sacerdotes usavam água sagrada para limpar os altares e objetos sagrados, enquanto recitavam orações destinadas a apaziguar deuses como Enki e Ninursa. Esses atos simbólicos demonstravam devoção e pediam perdão por qualquer ofensa que pudesse ter irritado as divindades. Alguns rituais, no entanto, tinham um tom mais sombrio. Os Sumérios acreditavam que doenças, más colheitas ou desastres naturais eram sinais de descontentamento divino. Nesses casos, recorriam a sacrifícios de animais. Ovelhas, cabras e até aves eram oferecidas em cerimônias solenes. Acreditava-se que o sangue dos animais tinha o poder de purificar os pecados e restaurar o equilíbrio entre os humanos e os deuses. Embora tais práticas possam parecer cruéis para os padrões atuais, para os Sumérios, eram atos necessários para proteger toda a comunidade. Entre os rituais mais intrigantes e sombrios estavam aqueles relacionados à morte e ao além. Os Sumérios tinham uma visão peculiar do submundo. Para eles, o mundo dos mortos não era um local de recompensa ou punição, mas um reino sombrio governado pela deusa Erequigal. Após a morte, as almas viajavam para esse lugar silencioso e eterno. Para garantir que os espíritos chegassem ao seu destino com segurança, os Sumérios realizavam funerais elaborados. Esses rituais incluíam a colocação de objetos pessoais, como joias ou armas, nas tumbas dos mortos, preparando-os para sua jornada no além. Outro ritual fascinante era o Festival do Ano Novo, conhecido como Akitu. Esse festival não apenas marcava o início de um novo ciclo, mas também renovava a conexão entre deuses e humanos. Durante o Akitu, mitos importantes, como a descida de Nanna ao submundo, eram representados por meio de encenações rituais. Atos de purificação e renovação eram realizados nos templos, e, em algumas versões antigas do festival, o rei da cidade era simbolicamente humilhado para demonstrar submissão às divindades antes de ser restaurado como líder com a bênção divina. Além dos rituais públicos, os Sumérios também praticavam cerimônias privadas e misteriosas. Sacerdotes e sacerdotisas desempenhavam um papel crucial na interpretação de sonhos e sinais divinos, pois acreditava-se que os deuses se comunicavam por meio de visões e presságios. Se alguém sonhasse com um rio transbordando ou com uma tempestade, os sacerdotes interpretavam esses sonhos para determinar as ações necessárias. Em alguns casos, rituais específicos eram realizados com base nessas interpretações, como acender velas em locais sagrados ou recitar orações durante a noite inteira.
Assim, o mundo dos Sumérios estava profundamente entrelaçado com suas crenças religiosas. Cada ritual, por mais estranho ou assustador que parecesse, era uma tentativa de compreender e equilibrar as forças divinas que governavam suas vidas. Imagine por um momento como seria o mundo sem matemática, sistemas de escrita ou organização social. Seria muito difícil viver em um mundo assim, não é? Pois bem, os Sumérios foram os pioneiros que deram os primeiros passos para construir muitas das bases da civilização como a conhecemos hoje. Embora sua época tenha sido enterrada há milhares de anos, seu legado ainda está vivo em coisas tão simples como o relógio no seu pulso ou as palavras que escrevemos em papel ou em telas. A história do impacto deles na ciência, na arte e na sociedade é, sem dúvida, uma das mais fascinantes da humanidade. O início da ciência, observadores do mundo. Para os Sumérios, a ciência não era algo abstrato, mas uma forma prática de entender e melhorar a vida cotidiana. Uma de suas maiores contribuições foi o desenvolvimento de um sistema matemático baseado no número 60. Já se perguntou por que dividimos as horas em 60 minutos ou os círculos em 360 graus? A resposta está em Sumer. Esse sistema permitiu-lhes realizar cálculos precisos para medir terras, construir edifícios e, claro, observar os céus. Sim, os Sumérios também foram pioneiros na astronomia. De seus observatórios, provavelmente situados nas plataformas dos zigurates, eles observaram o movimento dos astros e começaram a registrar padrões. Isso permitiu que criassem os primeiros calendários, essenciais para organizar a agricultura e planejar os ciclos de plantio e colheita. Embora seus conhecimentos fossem rudimentares em comparação aos nossos, seus registros lançaram as bases para a astronomia que se desenvolveria séculos depois. Arte e criatividade, contando histórias através do barro. Se pudéssemos viajar no tempo e caminhar por uma cidade suméria, ficaríamos impressionados com a riqueza artística. Os sumérios não apenas viviam em cidades cheias de vida, mas também adornavam seus espaços com arte e beleza. Seu principal material era o barro, abundante nas terras da Mesopotâmia. Com esse barro, não apenas construíam tijolos para seus edifícios, mas também criavam esculturas, tabuletas e objetos decorativos. As tabuletas de barro eram mais do que ferramentas de escrita, eram verdadeiras obras de arte. Os escribas sumérios, além de registrar leis e contas, escreviam hinos, poemas e relatos épicos. Um dos textos mais famosos que nos deixaram é a Epopeia de Gilgamesh, considerada a primeira grande obra literária da humanidade. Essa história, que narra as aventuras de um rei em busca da imortalidade, permanece relevante ao abordar temas universais como a amizade, morte e o propósito da vida. No campo das artes visuais, os sumérios eram apaixonados por detalhes. Seus cilindros selo, pequenas peças esculpidas com imagens intrincadas usadas para marcar documentos ou propriedades, são uma prova de sua habilidade artística. Cada um desses selos era único, como uma assinatura pessoal, e frequentemente retratava cenas de deuses, animais ou histórias míticas. Organização social, as bases da civilização. A sociedade suméria era incrivelmente avançada para sua época. Enquanto muitas culturas ainda viviam em pequenos grupos tribais, os sumérios já haviam desenvolvido um sistema complexo de cidades-estado. Cada cidade tinha seu próprio governo, leis e exército, mas compartilhava uma cultura comum que os unia. Uma das maiores inovações dos sumérios foi a criação de um sistema legal. A lei não era apenas um conjunto de regras, era uma forma de garantir a justiça em uma sociedade que crescia rapidamente. Os escribas registravam essas leis em tabuletas de barro, criando os primeiros códigos legais conhecidos. Embora esses códigos fossem rígidos e refletissem as hierarquias da época, eles lançaram as bases para os sistemas legais modernos. No centro da vida social estava o zigurate, que não era apenas um templo, mas também um centro econômico e político. Ao redor dessas estruturas organizavam-se mercados, discutiam-se questões comunitárias e realizavam-se celebrações. Tudo isso mostra como os sumérios entendiam a importância da colaboração e organização para manter a ordem em suas cidades. Um legado que transcende o tempo. O mais surpreendente sobre os sumérios é que, embora sua civilização tenha desaparecido há milhares de anos, suas ideias e realizações nunca foram completamente perdidas. Os babilônios e assírios,
que vieram depois, herdaram e aperfeiçoaram muitos dos conhecimentos sumérios. Seu sistema de escrita, sua matemática e sua visão de mundo foram transmitidos de geração em geração, eventualmente alcançando as civilizações grega e romana, e daí, o resto do mundo. Toda vez que usamos um calendário, fazemos cálculos matemáticos ou lemos uma história épica, estamos conectados ao legado de Sumer. Sua criatividade, engenhosidade e capacidade de organização mostram que, mesmo nos primórdios da humanidade, já existia um profundo desejo de entender e moldar o mundo. Então, da próxima vez que olhar para o céu e ver as estrelas, lembre-se de que, há milhares de anos, em uma terra entre dois rios, um grupo de pessoas contemplou essas mesmas estrelas e começou a escrever a história da civilização. Imagine por um momento que você está caminhando pelas ruas empoeiradas de uma cidade antiga, um lugar cercado por muralhas de pedra, onde o burburinho do mercado se mistura ao som de carros puxados por bois. Em cada esquina há templos imponentes dedicados a deuses poderosos, e no ar paira uma mistura de incenso e ervas. Ao longe, você pode ver o majestoso palácio do governante, cujo rosto é conhecido por todos, e o vai e vem dos habitantes, de artesãos a comerciantes, todos envolvidos em uma rede de relações que mantém a cidade viva. Essa cidade não faz parte de um grande reino, nem é uma província de um império distante. Não pertence a uma nação unificada. Não. Essa cidade, como muitas outras na antiguidade, é uma cidade-estado. A cidade-estado é um dos conceitos mais antigos de organização política e social na história da humanidade. Mas o que significa ser uma cidade-estado? Como surgiu essa ideia que, embora antiga, ainda ecoa no mundo moderno? Vamos viajar no tempo para descobrir como as primeiras civilizações criaram esse modelo e por que ele continua sendo relevante. O surgimento da cidade-estado. Nas vastas planícies da Mesopotâmia, por volta de 3000 a.C., as primeiras civilizações começaram a se formar. Durante séculos, os povos viveram em aldeias dispersas, agrupados principalmente por famílias, mas tudo isso mudou quando as comunidades começaram a crescer. O aumento da população, a necessidade de organizar a agricultura e a busca constante por recursos levaram os grupos humanos a se reunirem em núcleos urbanos cada vez maiores. Essas primeiras cidades destacaram-se não apenas pelo tamanho, mas também pela capacidade de se autogovernarem. Assim nasceu o conceito de cidade-estado. Uma cidade-estado é, essencialmente, uma cidade que possui seu próprio governo, suas próprias leis e independência política. Não depende de uma autoridade externa maior, como um reino ou império, mas funciona como uma entidade autônoma. Na Mesopotâmia, cidades como Uruk, Ur, Lagak e Sumer eram não apenas centros comerciais, mas também pontos de poder religioso, econômico e militar. Cada uma dessas cidades tinha seu próprio governante, geralmente um rei ou uma figura religiosa, que administrava a justiça e a organização dentro dos muros da cidade. Embora compartilhassem algumas tradições e crenças, cada cidade-estado competia por recursos, território e poder. A autonomia e o papel dos governantes. Para entender o funcionamento dessas cidades-estado, é essencial compreender a autonomia delas. Os governantes das cidades-estado não estavam subordinados a um rei ou imperador distante. Eles eram líderes absolutos em seus próprios territórios, com autoridade para tomar decisões políticas, organizar exércitos e gerir relações exteriores. Em Uruk, por exemplo, um dos primeiros e mais poderosos centros urbanos de Sumer, o rei Gilgamesh era visto não apenas como um líder militar, mas também como um semideus. Seu poder vinha não apenas de seu status, mas também de sua relação com os deuses, conferindo-lhe legitimidade indiscutível perante seu povo. Os templos de Uruk, dedicados aos deuses, eram o centro da vida pública, e o rei atuava como mediador entre os humanos e o divino. Esse tipo de liderança baseava-se tanto na política quanto na religião, fundamentais para a coesão social nesses primeiros estados. Diferentemente dos sistemas monárquicos tradicionais, onde o rei fazia parte de uma estrutura mais ampla, nas cidades-estado mesopotâmicas, o poder do governante era essencialmente local. Não existiam grandes impérios que agrupassem todas as cidades, cada cidade-estado se governava de forma independente, com leis e estruturas próprias. Funções sociais e econômicas. As funções sociais em uma cidade-estado eram altamente organizadas.
Desde os agricultores que cultivavam as terras ao redor da cidade até os artesãos e comerciantes que enchiam os mercados, cada pessoa desempenhava um papel vital. A especialização do trabalho era crucial para o crescimento e prosperidade dessas cidades. Os sumérios, por exemplo, foram pioneiros no desenvolvimento de um sistema econômico complexo baseado no escambo, e, com o tempo, introduziram uma das primeiras formas de moeda, facilitando o comércio. Além disso, a cidade-estado era o centro da religião. Os templos não eram apenas lugares de culto, mas também centros administrativos e econômicos. Os sacerdotes desempenhavam um papel crucial na organização da vida diária, e seu poder estava estreitamente ligado à riqueza dos templos. A construção de monumentos religiosos, como os zigurates, simbolizava não apenas a devoção aos deuses, mas também o poder da cidade. A vida em uma cidade-estado era vibrante e ativa, mas também podia ser perigosa. A competição entre as cidades-estado por recursos, comércio e poder era intensa. Muitas vezes, as cidades se enfrentavam em batalhas ou formavam alianças para se protegerem. Os reis, além de governantes, eram estrategistas militares responsáveis por garantir a defesa de suas cidades e expandir seus territórios quando possível. O declínio das cidades-estado e seu legado. Com o tempo, a ideia de cidade-estado se expandiu para além da Mesopotâmia. No Mediterrâneo, por exemplo, as cidades-estado gregas, como Atenas e Esparta, adotaram um modelo semelhante, embora com algumas diferenças. Nas cidades-estado gregas, a ideia de democracia, especialmente em Atenas, tornou-se um modelo de governo que inspiraria gerações futuras. No entanto, à medida que as civilizações cresciam e os impérios se expandiam, as cidades-estado foram absorvidas por forças maiores. Na Mesopotâmia, os sumérios foram conquistados pelos acadianos, e as cidades-estado deram lugar a impérios que unificaram vastos territórios sob um único governante. O mesmo aconteceu em outras partes do mundo, como no Egito e em Roma. Apesar de seu declínio, o conceito de cidade-estado deixou um legado que persiste até hoje. As ideias sobre autonomia política, organização social e a importância da cidadania são fundamentais nas democracias modernas. Muitas das primeiras lutas por independência e autodeterminação foram inspiradas nos princípios das cidades-estado e a ideia de que as pessoas devem ter controle sobre seu próprio destino e que cada comunidade tem o direito de se autogovernar. Imagine-se em uma cidade suméria há mais de 4.000 anos, um lugar onde os templos não eram apenas locais de culto, mas também centros de poder e conexão com o divino. O ar está preenchido por um som peculiar, o eco de sinos, o zumbido de chifres de animais e a suave melodia de flautas feitas de junco. Esses sons não são apenas ruídos comuns, eles são uma parte essencial dos rituais que conectam os sumérios aos seus deuses. Mas quem era responsável por criar e controlar esses sons nos templos? Os primeiros engenheiros do som da civilização suméria, encarregados de usar o som como meio de comunicação divina e conexão espiritual. A centralidade dos rituais e do som nos templos sumérios. Há mais de 4.000 anos, os rituais religiosos eram centrais na vida cotidiana em Sumer. Cada cidade-estado possuía seu próprio templo, uma estrutura imponente com zigurates que se elevavam aos céus como sinais visíveis de devoção aos deuses. Esses templos eram lugares de poder e mistério, onde os sumérios acreditavam que os deuses desciam para interagir com os humanos. Os rituais, compostos por movimentos complexos, canções, música e orações, não apenas homenageavam os deuses, mas também ajudavam a manter a ordem cósmica. Os sons que preenchiam esses espaços sagrados eram tão importantes quanto os sacrifícios, as oferendas e as preces. A função dos engenheiros do som. Nos templos sumérios, os responsáveis por esses sons iam além de simples músicos, eram engenheiros do som, encarregados de manipular e controlar todos os aspectos da música sagrada e dos instrumentos. Esses engenheiros não apenas tocavam instrumentos, mas também compreendiam a acústica dos templos e como utilizá-la para maximizar o impacto espiritual dos rituais. Os templos sumérios eram projetados para que cada som ressoasse de maneira especial. As paredes de tijolos cozidos e os tetos altos amplificavam e distorciam os sons, criando uma atmosfera única que fortalecia a conexão com o divino. Os engenheiros do som escolhiam cuidadosamente os instrumentos para cada cerimônia, que incluíam sinos, chifres de boi, flautas de junco e tambores de barro.
Cada instrumento tinha um propósito específico, desde chamar a atenção dos deuses até criar uma atmosfera propícia à meditação. Rituais complexos e sons sagrados. O som era tão fundamental quanto a palavra escrita nos rituais sumérios. Os engenheiros do som coordenavam o toque de sinos e chifres, controlavam o volume de instrumentos de sopro e percussão e asseguravam que cada som estivesse em harmonia com o ritual. Cada nota, cada batida e cada som tinha um propósito espiritual, guiando os participantes em uma experiência mística que permitia sua conexão com os deuses. Por exemplo, em um ritual de oferenda, os engenheiros do som utilizavam sinos e chifres de boi para marcar o início da cerimônia e chamar os deuses. Os sinos ressoavam profundamente, preenchendo o templo com ecos, enquanto flautas criavam melodias suaves. Os tambores, tocados com ritmos controlados, adicionavam uma camada de solenidade e energia. A habilidade desses engenheiros assegurava que cada som se ajustasse perfeitamente à sequência ritual, criando uma experiência única. Conexão espiritual através do som. Os engenheiros do som compreendiam que o som não era apenas uma ferramenta musical, mas um meio de manter o equilíbrio cósmico. Cada som gerado durante os rituais tinha um significado e um propósito, funcionando como um canal de energia espiritual. O som era uma forma de abrir uma porta para o mundo divino, permitindo aos sumérios experimentar a presença de seus deuses. A sincronização e a disciplina eram fundamentais. Cada som precisava estar alinhado com os movimentos e palavras do sacerdote que conduzia o ritual. Qualquer falha podia ser interpretada como um desrespeito aos deuses, causando caos. Por isso, os engenheiros do som praticavam constantemente, ajustavam seus instrumentos e estudavam a acústica dos templos para garantir que cada cerimônia fosse realizada com precisão. Um legado duradouro. Por meio de sua habilidade em criar e controlar sons sagrados, os engenheiros do som sumérios deixaram um legado que perdura até hoje. Suas práticas influenciaram a música e a acústica de outros rituais antigos e estabeleceram as bases da engenharia acústica moderna. O uso do som para influenciar a espiritualidade e a percepção humana é uma tradição que atravessou os séculos e permanece viva nas práticas religiosas em todo o mundo. Nos templos sumérios, sob a orientação desses engenheiros do som, o som transcendia o simples ato de comunicação. Era uma ferramenta para moldar experiências espirituais e fortalecer a conexão com o divino. Hoje, continuamos buscando esse tipo de conexão, seja por meio da música em igrejas, mesquitas ou templos hindus. A história dos sumérios nos transporta a um passado distante, um tempo em que as cidades-estado floresciam às margens dos rios Tigre e Eufrates, e onde as primeiras marcas da humanidade na escrita, na arte e na ciência começavam a surgir. Cada canto dessa antiga Mesopotâmia nos fala de uma civilização que, embora separada de nós por milênios, continua sendo fundamental para entendermos quem somos e como chegamos até aqui. Mas, ao olhar para trás, pergunto-me, o que podemos aprender com os sumérios nos dias de hoje? Como podemos aplicar seus ensinamentos e realizações em um mundo moderno onde as cidades mudaram, mas as perguntas e os desafios permanecem, em muitos casos, os mesmos? Em primeiro lugar, os sumérios nos deixaram uma lição inestimável sobre a importância da criatividade humana. Eles não apenas criaram uma das primeiras escritas do mundo, mas também desenvolveram uma mitologia rica, leis, arte e arquitetura. Os zigurates que construíram não eram apenas templos, mas também símbolos de sua visão de mundo, da maneira como conectavam o divino ao humano. Hoje, vivemos em um mundo repleto de avanços tecnológicos, mas o desejo de nos conectarmos ao espiritual, de criar e de deixar um legado permanece vivo em cada um de nós. Os sumérios nos lembram que a criatividade não apenas transforma culturas, mas também pode mudar o destino de uma civilização inteira. E, claro, não podemos esquecer as mulheres sumérias. Em uma época em que muitas mulheres ao redor do mundo eram relegadas ao silêncio, as mulheres sumérias não apenas sobreviveram, mas se destacaram em áreas-chave como religião, administração e comércio. Figuras como Enheduanna, a primeira autora conhecida pelo nome, são exemplos de que, mesmo nas sociedades mais patriarcais, sempre existiram mulheres dispostas a desafiar as expectativas e deixar uma marca indelével na história. Seu legado nos convida a refletir sobre o poder da igualdade, a importância de reconhecer e valorizar todas as pessoas, independentemente de seu gênero, como agentes ativos de mudança na sociedade.
Em muitos aspectos, ainda estamos aprendendo a aplicar esse princípio nos dias de hoje. Hoje, enquanto as cidades modernas vibram com a atividade de milhões de pessoas, a tecnologia nos conecta por meio de telas e a informação flui em um ritmo vertiginoso, ainda buscamos respostas para as mesmas perguntas que os sumérios levantaram há milênios. O que é a vida? Como podemos viver melhor? Como encontrar equilíbrio entre o material e o espiritual? As respostas não estão em um único lugar ou momento da história, mas em cada geração que busca compreender, descobrir e criar. No final, talvez a lição mais importante que podemos aprender com a civilização suméria seja a relevância da memória coletiva. Eles, por meio de sua escrita e arte, nos deixaram um testemunho indelével de seus esforços, conquistas e fracassos. E, assim como eles, nós também estamos deixando rastros, marcas no tempo, que talvez um dia sejam estudadas por alguém, daqui a milhares de anos. Portanto, ao olhar para a antiga Sumer, não estamos apenas explorando um passado remoto, estamos reconhecendo os seres humanos que, como nós, lutaram para entender seu mundo, melhorar sua sociedade e deixar um legado. E, nessa jornada de descoberta, talvez possamos aprender um pouco mais sobre nós mesmos. Muito obrigado por me acompanhar neste passeio pela civilização suméria. Espero que, assim como eu, você tenha encontrado inspiração em seus feitos e desafios. E, acima de tudo, que leve consigo a reflexão de que, embora vivamos em um mundo muito diferente do deles, os sonhos, as lutas e as esperanças que nos conectam ainda são os mesmos.